RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Mais 200 imigrantes venezuelanos chegaram nesta tarde ao estado. O grupo vai ficar na cidade de Canoas. Segurança Pública, 11 pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas na fronteira oeste do estado. Nossa equipe de reportagem acompanhou uma aula de primeiros socorros em uma escola de ensino fundamental e médio daqui de Porto Alegre. Escritor gaúcho Caio Fernando Abreu completaria 70 anos hoje. Caio Fernando marcou a literatura brasileira com obras sobre assuntos considerados tabus. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Em uma situação de risco, você sabe como prestar os primeiros socorros? Não? Pois é, gente. Alunos do ensino fundamental e do ensino médio de uma escola aqui de Porto Alegre receberam um treinamento para estarem preparados para ajudar nessas situações. E se saíram muito bem, hein? Veja só. Sala cheia, teoria aliada à prática. Olhos vidrados nas explicações e as mãos anotando cada detalhe para não esquecer nada. Assim, essa turma do 6º ano, com adolescentes de 12 e 13 anos, passaram uma manhã inteira. A ideia de trazer este curso surgiu da professora de educação física. Essa ideia surgiu depois que a minha filhada de 7 anos quase morreu sufocada com gomos de bergamota. Ela estava junto com os pais dela e foi chupar a bergamota, o gomo, e ficou engasgada. E eles não sabiam o que fazer, tentaram tudo que eles sabiam e não teve jeito. E ela já estava roxa, mole, já perdendo sentidos, e aí com os gritos, um vizinho, que é socorrista do SAMU, veio correndo e deu a dica para eles, disse o que tinha que fazer, porque eles não achavam a chave do portão. Então esse vizinho, pelo portão mesmo, disse o que eles poderiam fazer e eles conseguiram salvar a vida dela. Aí eu comecei a pensar nos nossos alunos. Muitos têm irmãos pequenos. Será que eles saberiam o que fazer se um irmão engasgasse, ou se o pai e a mãe engasgasse, ou se tivesse uma parada cardiorrespiratória? Nos filmes, essas cenas são bem comuns. Já imaginou passar por uma situação como essa? Deixa, espera. Ele não tá respirando. Eu vou chamar ajuda. Deixa, eu vou. Não, fica, deixa comigo. Neste caso, foi feito o primeiro socorro, mas isso não pode ser reproduzido sem instrução e sem segurança. E mesmo sabendo prestar esse atendimento inicial, é essencial que a emergência também seja acionada pelo número 192. E quanto mais gente souber sobre esse tipo de assunto, isso vai ajudar a salvar mais vidas, né? A gente procura focar para o adolescente para coisas que ele consiga realizar efetivamente, né? Então não adianta a gente pegar e querer ensinar uma técnica mirabolante que pode até acabar confundindo mais ele, né? Então, por exemplo, a gente ensina reanimação cardiorrespiratória, a gente ensina desobstrução de vias aéreas no adulto, na criança e no bebê, a gente ensina controle de hemorragia, o que fazer em situações de acidente, como não movimentar a pessoa. É muito mais a gente ensinar o que não fazer do que propriamente o que fazer, né? Porque às vezes, claro, acionar socorro é uma coisa primordial, mas se tu ensinar uma técnica pode confundir mais do que se ele tivesse só ido chamar socorro. Então a gente prioriza
chamar socorro e manobras básicas de reanimação. Voluntários participaram da aula prática. Essa massagem cardíaca garante a oxigenação dos órgãos quando ocorre uma parada cardiorrespiratória. É preciso que os braços estejam esticados, empurrando as mãos com força, utilizando o próprio peso do corpo, contando pelo menos 2 empurrões por segundo até o socorro chegar. Eu achei bem legal e bem informativo, porque já aconteceu comigo da minha Dinda se engasgar e a gente não sabia fazer nada, e uma funcionária do escritório sabia fazer. Então é bom porque tu pode salvar a vida de alguém. Próprio, tipo, eu tenho uma irmã pequena em casa, ela coloca tudo e a coisa na boca, então pode ajudar bastante. Imprevistos acontecem a todo instante e todo mundo corre o risco de presenciar acidentes. Por isso, é importante estar preparado para ajudar, já que os primeiros socorros podem salvar vidas. Mais 200 imigrantes venezuelanos chegaram ao Rio Grande do Sul na tarde de hoje. O grupo vai ficar abrigado na cidade de Canoas, na região metropolitana. O Boeing 767 aterrissou na pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no início da tarde. 200 imigrantes, entre homens, mulheres e crianças, foram levados para uma das pousadas que está servindo de abrigo para os refugiados. Desta vez, na cidade de Canoas, na região metropolitana da capital. Os venezuelanos que desembarcaram em Canoas nesta quarta-feira agora irão contar com aulas de língua portuguesa. Eles também recebem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do município para conseguir um emprego. E prepará-los para o mercado de trabalho, e o primeiro passo é a inserção na língua portuguesa, né? Poder fazer com que eles tenham algum entendimento, alguma fluência e, paralelo a isso, então, preparar a questão de currículos, habilidades, experiências profissionais para já começar a encaminhá-los para o mercado de trabalho. Esta família de venezuelanos está esperançosa no Brasil. Enfrentaram a fome e o medo no país, que passa por uma crise econômica. Nada, comida, nem trabalho, nada. Ahorita ya está en una situación muy crítica, una crisis de lo que es de dinero y de comida. Este outro imigrante está animado e confiante para conseguir um emprego em breve. Agora vengo a trabalhar duro agora. O Ministério do Desenvolvimento Social disponibilizou verba de R$1.200.000 para amparar os imigrantes nos próximos 6 meses. O processo de interiorização conta com o apoio da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur. Mais de 1,5 mil imigrantes já foram transferidos para outros estados desde o mês de abril. Ao todo, já são 325 imigrantes venezuelanos abrigados aqui no estado. E amanhã devem chegar mais 96, que serão encaminhados ao município de Esteio. Reforço na segurança pública. 20 agentes do 1º Batalhão de Operações Especiais de Porto Alegre passam a atuar a partir de hoje na região da Serra Gaúcha. Os policiais vão atuar nas cidades de Bento Gonçalves e Caxias do Sul, onde, segundo a Brigada Militar, ocorrem mais homicídios. Os agentes assumem postos em ações repreensivas contra a criminalidade na região. E a Polícia Civil Gaúcha realizou na manhã de hoje uma operação na fronteira oeste do estado para combater homicídios e tráfico de drogas entre 2 facções criminosas. 11 pessoas foram presas. A investigação começou em maio deste ano, quando 2 pessoas foram mortas a tiros em Itaqui, em uma casa utilizada por traficantes de drogas. Na manhã desta quarta-feira, 180 policiais cumpriram 13 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão nos municípios de Itaqui, Uruguaiana, São Borja e Charqueadas. Esta é a segunda fase da operação e, de acordo com a delegada responsável, ainda não é possível apontar a motivação do crime, mas a primeira hipótese é a guerra pelos pontos de tráfico de drogas. O mandante do crime já cumpre pena no presídio de Charqueadas. A primeira fase da operação ocorreu em junho deste ano, quando 10 criminosos foram detidos. É possível ainda que os presos tenham cometido lavagem de dinheiro.
70 quilos de maconha e 250 comprimidos de êxtase foram apreendidos nesta madrugada na BR-153 em Bagé, na Campanha. As drogas estavam escondidas em uma caminhonete. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Vendo que não conseguiria escapar, ele atirou o carro para fora da pista e fugiu para o mato. Ele segue foragido. As drogas apreendidas foram encaminhadas à Polícia Civil. 504 vagas de trabalho para pessoas com deficiência vão ser ofertadas nesta quinta-feira pelo Cine Municipal. Os destaques são para auxiliar de enfermagem com 96 vagas, auxiliar de limpeza com 36 e enfermeiro com 25 vagas. Os interessados devem ir à unidade do Cine na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá, no Centro Histórico aqui de Porto Alegre. Lembrando sempre que é necessário levar a carteira de trabalho e comprovante de residência. Mais informações no site da Prefeitura Municipal aqui de Porto Alegre. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas disponibilizou o edital do processo seletivo público de residência médica para o ano de 2019. Para a especialidade de ginecologia e obstetrícia, as inscrições podem ser feitas até às 6 da tarde do dia 24 de outubro. Na especialidade de pediatria, as inscrições vão de 9 de outubro a partir das 10 da manhã até 24 de outubro às 6 horas da tarde. A seleção destina-se exclusivamente a candidatos que já concluíram ou que estejam concluindo até o dia 31 de dezembro de 2018 a graduação em medicina em escola brasileira. Se for diplomado no exterior, o diploma precisa ser reconhecido por universidade pública brasileira. São 6 vagas em ginecologia e obstetrícia e 9 vagas em pediatria. As inscrições podem ser feitas pelo site www.anrigs.org.br. 22 horas e 15 minutos, neste momento 17 graus aqui na capital dos gaúchos. Nós vamos agora a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo Facebook, pelo site e pelo Twitter, que é RDC TV Digital. Siga também a nossa emissora no Instagram, pois a gente posta aí vídeos, fotos diariamente dos nossos bastidores. E hoje o escritor Caio Fernando Abreu completaria 70 anos. Caio Fernando foi um dos principais escritores da literatura gaúcha e brasileira. Sua obra literária foi marcada por assuntos que são tabus. De grandes contos, poemas, romances e peças. Através das palavras escritas, uma mensagem, uma forma peculiar de dizer sobre si e sobre o mundo a cada parágrafo. Com uma escrita sensível e peculiar, o gaúcho Caio Fernando Abreu é destaque na história da literatura brasileira. Nasceu em 12 de setembro de 1948 na cidade de Santiago, região da fronteira do Rio Grande do Sul. Ainda menino, veio para a capital estudar e já mostrava desde criança o interesse pela literatura. O escritor, jornalista, dramaturgo, completaria 70 anos nesta quarta-feira. Mas foram nas obras que Caio deixou viva a sua marca. O drama é presente em muitos dos capítulos, novelas e peças escritas por Caio. Mas por trás de um autor melancólico, havia um homem cheio de risos para encarar o lado bom e o nem tão bom assim da vida. Então, Luiz, apesar do tom melancólico do Caio em muitas das obras dele, ele era uma pessoa muito divertida, muito alegre e que contagiava todo mundo com esse jeito alegre de ser, né? Sim, isso é uma das coisas que mais comenta durante a família, né? De que ele às vezes é muito mais conhecido pela obra, claro, né? O primeiro contato que as pessoas têm, que por tratar de temas muito pesados, né? Que eram da época dele, inclusive da própria vida, temas que podem ser
até tratados como melancólicos, como tu falou. O que a família sempre disse que ele era uma pessoa muito divertida, muito solar, de certa maneira, assim. De convivência difícil, porque ele tinha uma pessoa com uma personalidade muito forte, né? Não tinha medo da briga, dessas coisas, mas que ele era muito divertido, assim. Era uma pessoa muito gentil, muito divertida e também muito caridoso com todo mundo, assim. Ele sempre estava disponível para que a família precisava, os amigos, sobretudo, ele estava sempre disposto a ajudar. Caio foi um homem à frente de seu tempo. Demonstrou interesse pelas causas sociais ao longo de sua vida. A opção sexual, o questionamento, o gênio forte e, ao mesmo tempo, doce, também fez com que Caio atravessasse algumas lutas. Teve problemas com a ditadura, foi perseguido pelo DOPS, tem a história de que ele se refugiou no sítio da Hilda Ilst, no interior de São Paulo, com 20 anos de idade. E então, essa condição de estar sempre do próprio tempo, dos costumes, dessa questão, assim, sempre foi uma coisa muito forte na vida dele, que levou ele a ter diversas experiências, a ter esse trabalho muito bonito, mas também algumas dificuldades, né? Essa questão do preconceito, da violência. Caio também lutou contra o diagnóstico, a AIDS. Mas foi em fevereiro de 1996 que o talentoso com as palavras deu adeus. O intelectual, que deu vida a obras importantes entre as décadas de 80 e 90, é referência até hoje para muitas gerações. Tem uma frase que ele falava, até aparece em algumas crônicas que a família sempre lembra, que ele gostava de falar, que ele gostaria de ser amado por uma coisa que ele escreveu. E a gente vê isso cada vez mais se concretizando, né? E essa questão das redes sociais eu acho incrível, assim. Às vezes tem pessoas que pensam, mas tá banalizando a obra, tirando as coisas de contexto. E eu acho que não é por aí. Eu acho que é importante que ele seja lido, que é o que mantém uma obra viva e, de certo modo, mantém a figura viva, a pessoa viva, né? A presença viva de Caio está nos livros, está nas redes e, sobretudo, na sensibilidade que o gaúcho tinha com a forma de contar histórias. E o programa Cruzando as Conversas de ontem recebeu o candidato ao Senado José Fogaça, do MDB. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Miron Neto e Júlio Ribeiro. Confira um trecho do programa. Uma das razões, talvez a primeira e a mais importante, é aquela de defender esses interesses do Rio Grande do Sul. Né? Como eu disse, nas 2 vezes em que fui senador, foi isso que mais fiz. Eu relatei mais de 600 projetos ao longo de 2 mandatos. Né? E talvez o que de mais importante fiz foi viabilizar todas as operações e todos os atos dos quais dependiam os nossos governos. E obviamente que o senador não trabalha para um governo, ele trabalha para o Estado. Aquilo que for do interesse do Estado deve ser a tarefa e o objetivo do senador. Agora nós estamos com esse plano de recuperação fiscal, que significa que por 3 anos, depois pode ser inclusive prorrogado para mais 3, ou seja, um total de 6 anos, nós cancelamos o pagamento da dívida e o governo do estado pode então realizar uma série de investimentos que reponham o Rio Grande do Sul minimamente como um estado que tem capacidade de concorrer, de competir economicamente, de oferecer infraestrutura para as empresas, né? De melhorar as vias de comunicação do nosso estado. E o programa Cruzando as Conversas desta quarta-feira continua a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje o entrevistado é o candidato do PPS, Mário Berne. A entrevista será conduzida pelos jornalistas Miron Neto e Leandro Olegário. Então não perca o Cruzando as Conversas logo após o nosso Jornal da RDC. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. E a notícia ruim fica por conta da chuva que retorna ao estado amanhã, gente. Encharqueadas na região carbonífera, o sol até aparece, mas alterna com pancadas de chuva e trovoadas.
durante todo o dia. A temperatura fica amena e varia entre 15 e 28 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, o dia amanhece com 14 graus. À tarde, a máxima chega aos 22. Por lá, o sol também aparece, mas pancadas de chuva devem ser registradas ao longo do dia. Clima semelhante no sul do estado. Sol entre nuvens com possibilidade de chuva em Pelotas. A temperatura varia entre 15 e 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima fica em 16 e a máxima chega aos 22 graus. E em Campo Bom, na região metropolitana, a mínima é de 16 e a máxima aí de 24 graus. E agora vamos falar de futebol. Estamos aqui com o João Batista Filho, porque ontem a seleção brasileira goleou o El Salvador por 5-0, né, João Batista? Boa noite. Tudo bem, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É verdade, uma goleada que dá pra gente tirar algumas coisas, como por exemplo o Arthur, que nós gaúchos aqui conhecemos tão bem do Grêmio, que agora tá brilhando no Barcelona, fez sua estreia como titular, foi muito bem. E também o Richarlison, que é um centroavante, ex-América Mineiro, Fluminense, hoje está brilhando na Inglaterra, que é o campeonato mais difícil do mundo, marcou 2 vezes e foi muito bem. Mas ponto, não dá para se empolgar, afinal de contas, El Salvador para futebol praticamente não existe, né? E pela Série B o Juventude joga amanhã, né? Contra o Guarani, no interior de São Paulo, em Campinas. Se vencer, o Juventude sai da zona do rebaixamento, que seria um grande alívio para o time do Luiz Carlos Vinck, que está penando já com o Julinho Camargo. Antes também teve muitas dificuldades. O Juventude precisa demais dessa vitória, com resultados combinados, é verdade. Não basta só vencer, mas amanhã o mínimo que se espera é uma vitória fora de casa. Tá certo. Pra gente finalizar, como é que fica agora o Grêmio sem o André? Essa é a má notícia do dia. O André sentiu uma lesão na panturrilha, tá fora. A direção do Grêmio não confirma oficialmente, mas as informações que nós temos dão o André fora por até 3 semanas. Então, tudo indica que o Renato vai ter que mudar o time. Deve adiantar o Luan para centroavante contra a equipe do Atlético Tucumã, que é o que interessa. No sábado, possivelmente o Grêmio jogue com reservas e aí coloca o Luan como centroavante, Douglas ou Jean-Pierre no meio, na vaga ali deixada pelo Luan, mas que na teoria, na prática é do André. Tá certo. João Batista Filho, muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. E o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua audiência neste dia. Assista agora o programa Cruzando as Conversas. Uma boa noite, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.